Amém, amém. Você pode se assentar, por favor. Obrigado, equipe de adoração, por essas palavras ministradas para nós, que sempre, de alguma forma, ministram o nosso coração. É interessante você saber que Deus não fala apenas pela palavra falada, mas também pela palavra cantada. E esses são alguns cânticos escolhidos para poder também ministrar o seu coração. Hoje nós vamos continuar com a nossa série de mensagens que tem por título Impossível. Eu confesso para vocês que eu estou muito animado e empolgado para falar sobre esse assunto, que pode ser visto de Gênesis a Apocalipse em cada versículo das Escrituras. Então, se nós formos fazer uma série de mensagens sobre impossível, que na verdade se torna possível com Deus, ali está a nossa arte mostrando que rasgamos esse im para acreditar que é possível com Deus. Então nós cremos que em cada página das Escrituras nós podemos encontrar isso. Então hoje nós vamos falar sobre creia no sobrenatural, e o subtítulo é pare de lutar. Creia no sobrenatural e pare de lutar. Eu sei que é uma frase um pouco estranha, pode não soar muito bem para você, principalmente para você que veio aqui decidido e consciente que você precisa lutar. Lutar pelo casamento, lutar pela família, lutar pelo trabalho, lutar pelo lugar ao sol. E hoje eu queria falar para você não lutar. Mas por que eu quero falar isso? Porque eu já tive a experiência de lutar uma batalha que não é a minha, e foi muito desagradável. Eu lembro muito bem que uma situação eu tive que atender há muito tempo atrás, um casal que estava num problema e numa crise conjugal. E a gente estava lá na conversa vai daqui, conversa vai de lá, e tentando apaziguar os ânimos, quando de repente foi aumentando a intensidade da conversa, a ofensa foi se transformando cada vez mais áspera, e daqui a pouco os ânimos se exaltaram e começaram então a agredir-se fisicamente. E quando eu vi aquela situação bem diante dos meus olhos, aquela situação me trouxe tanto desespero, me trouxe tanta angústia, que eu confesso, irmãos, que eu quase precisei de um terapeuta, quase que eu precisei de um atendimento clínico especializado para poder superar aquilo, porque eu nunca vi isso, eu nunca havia presenciado tal situação. Cresci num lar onde os meus pais se respeitavam, vivo num lar onde respeito, mas estar dentro de um lugar onde você é capaz de ver agressão física e ver um maltrato, desrespeito a tal nível, eu confesso para vocês que me trouxe alguns problemas emocionais durante alguns dias. E eu deitava naquela cama e ficava imaginando, nossa, e aquele homem naquela casa, como é que ele vai ficar agora depois disso? Ficava pensando na criança, naquela pequena bebezinha que estava ali, eu ficava imaginando como é que vai ser, e aquilo começou a me perturbar, até que um dia eu vi uma foto no Facebook, ela e o amado andando, na praia que eles estavam, curtindo as férias de família. Aí eu parei para pensar, eu falei, eu estou lutando uma batalha que não é minha, por que eu entrei nessa batalha? E pior, por que eu permiti que essa batalha entrasse em mim? Por que eu fiquei tão desestabilizado e fui lutar uma briga que não era minha? Quantas vezes você já não fez isso também? Quantas vezes você também não se desestabilizou por lutar uma batalha que não era sua? Entrar numa batalha por inconveniência. Quantos de vocês aqui essa noite não entraram numa batalha de Facebook porque comentou uma coisa que não deveria comentar? E a batalha começou, e o desarranjo aconteceu, e aí você está aqui hoje pedindo oração por causa de uma batalha que você mesmo começou no Facebook, dizendo, meu irmão não fala mais comigo, a minha sogra já não fala mais comigo, não há mais paz na minha família, e foi você que começou a batalha, entrou na batalha sem pensar, criou uma briga e uma encrenca desnecessária, uma palavra que você falou, alguém que você contrariou, uma fofoca que você passou adiante, entrou no lugar em que você não deveria colocar as suas mãos. E também muitos de vocês talvez estejam experimentando batalhas fruto do pecado, não é verdade? Fruto da distância de Deus, talvez esteja aqui hoje, ouvindo essas palavras, e o seu filho, a sua filha não esteja sentado ao seu lado, pelo contrário, há uma rebeldia interna no coração do seu filho e da sua filha, que te traz tanto desconforto, mas a batalha foi você que provocou, porque quando era pequeno, ao invés de vir à igreja, você preferiu ficar em casa. Quando era pequeno, ao invés de mostrar o caminho do Senhor, você mesmo preferiu andar por outras trajetórias, e hoje paga um preço alto por isso. Ou talvez a sua empresa, onde você, por fruto do pecado, fez negociações e fez atividades indecentes, e que hoje você está pagando alto preço por isso. E todos os dias que você levanta a porta do seu comércio, ou liga o seu computador pessoal, é uma batalha a ser travada, não porque Deus está contra você, mas porque você mesmo fez bobagem, fez besteira. Ou seja, existem dois tipos de batalha: a batalha que nós entramos inconvenientemente,
porque não deveríamos entrar naquilo e entramos. É o caso de um tempo que eu estava atendendo uma jovem que estava muito em crise emocional por causa da briga dos seus pais. Ela veio aqui para receber atendimento e ela estava profundamente debilitada, emocionalmente até física, por causa do desacordo dos seus pais. O pai traía, a mãe ficava revoltada, depois a mãe perdoava, o pai continuava traindo, e ela queria resolver essa situação até o ponto que eu disse para ela: filha, eu nunca vi um filho resolver um casamento dos seus pais. Essa batalha não é sua. Ou seja, uma batalha que ela entrou inconvenientemente e gastou suas energias, consumiu as suas forças, e talvez você esteja se sentindo exatamente assim. Entrou no lugar onde não foi chamado e comprou uma briga que não era sua. Segundo, entrou numa briga por causa da ignorância espiritual e porque não conhecia Deus. Mas eu queria mostrar para você um terceiro nível de batalha. Uma batalha que acontece quando você fez tudo certo. Uma batalha que acontece quando você está andando no seu melhor momento. E aqui eu quero mostrar para você a história de Josafá. Josafá é um rei da Bíblia que havia errado 2 capítulos anterior do que eu vou ler com você aqui hoje, e havia feito uma coisa errada. Ele se associou com o pior rei da história de Israel. Alguém chuta o nome dele aí? Marido da Jezabel. Melhorou? Acabe. Acabe foi o pior rei da história de Israel. E o Josafá, 2 capítulos anteriores, foi se associar com Acabe e quase morreu numa batalha. Josafá percebeu onde estava pisando, percebeu que ele comprou uma batalha que não era dele, percebeu que tinha andado no pecado e disse: agora eu não entro em batalha que não é mais minha. Agora eu não luto mais batalhas que não são as que Deus vai providenciar força para que eu possa combatê-las. Então ele toma postura, toma atento e começa a andar no caminho do Senhor, e tudo começa a fluir. Porque quando a gente está na obediência, irmãos, é bênção. Quando a gente está andando na obediência, as coisas fluem. Quando a gente está andando na obediência, pneu não fura, filho não fica doente, casamento não tem crise, a gente não tem diagnóstico de enfermidade. Quando a gente está na obediência, tem dinheiro no bolso. Quando a gente está na obediência, a gente não tem crise emocional. Quando a gente está na obediência, a gente tem um monte de amigo para nos ajudar em qualquer momento. Ninguém nos trai quando a gente está em obediência, ninguém nos decepciona. Quando a gente está na obediência, é só bênção, não é verdade? Parece que você não concordou comigo. Não é. Porque existem batalhas que chegam em nossa vida, que não são fruto da nossa desobediência, mas que são fruto das próprias batalhas que se travam ao nosso redor, que não são fruto de querermos ou não, mas são batalhas e inimigos que se levantam contra nós. E você sabe quem é seu inimigo, eu sei quem é meu inimigo. Então olha só para a vida de Josafá. No melhor momento da sua história, no melhor momento da sua trajetória como rei, ele recebe uma notícia que está em 2º livro das Crônicas, capítulo de número 20, disse assim: depois disso, os moabitas, os amonitas e com alguns dos meunitas entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom. Para aí, ótimo. O Josafá estava na melhor fase quando de repente ele ouve: um exército enorme vem contra ti, Josafá. Agora você se prepara. Josafá então fala: como é que é um exército enorme? São os moabitas, os amonitas e os meunitas. São 3 contra 1. São 3 povos ajuntados e aglutinados para lutar contra um rei apenas. Então, quantas vezes a gente também não passa por essa experiência igual a de Josafá? Está tudo bem, está tudo caminhando na perfeita harmonia, nós estamos no caminho de bênção, nós estamos vivendo um tempo poderoso com Deus, mas de repente, vem uma notícia dizendo: o inimigo está contra você. Lembra aquela conta lá? Então, veio agora, apareceu. Lembra aquela pessoa do passado? Voltou. Lembra aquilo que você tinha superado? Renasceu. Lembra aquele inimigo que você tinha? Está mais forte. De repente vem uma má notícia, de repente, inesperadamente, repentinamente, você é tomado por um pacote surpresa que lhe surpreende e que lhe traz os mais profundos desânimos. De repente, você está em meio a uma batalha. O problema é que pode ficar pior. Além da batalha te pegar de surpresa, muitas vezes ela não dá tempo hábil e tempo oportuno para você se preparar para lutar contra ela. O texto continua dizendo: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que já estão em En-Gedi, diz as Escrituras Sagradas. Do outro lado do Mar Morto, para onde o Josafá estava, era 40 quilômetros de distância.
40 quilômetros de distância para nós hoje é cerca de 25 minutos de carro, 30 minutos. Nos tempos bíblicos eram 2 dias de caminhada. Ah, pastor, é bastante tempo. É nada. Para você juntar um exército, para você levantar trincheiras, para você contar os homens que vão levantar a espada, para passar o mensageiro convocando todos os homens maiores de 17 anos, para você colocar o seu exército na estratégia, 2 dias é absolutamente nada. Ou seja, Josafá estava no que nós costumamos dizer no jargão popular, no mato e sem cachorro, perdido, sem condições de continuar a sua trajetória e sem condições de responder essa guerra. Por quê? Primeiro, o exército é grande, segundo, não tem tempo de resposta. Eu acho que você está entendendo o que Deus quer falar ao seu coração aqui essa noite, porque algumas notícias chegaram para você essa semana, e chegaram sem tempo de resposta, chegaram sem condições que você pudesse reagir. Você não tem tempo para ler um livro sobre isso, você não tem tempo para assistir um youtuber sobre isso, você não tem tempo para consultar o terapeuta, porque a consulta com ele é só o próximo mês, você não tem tempo de ligar para os seus melhores conselheiros, e nem de marcar agendamento com o pastor Denis, que a agenda dele estava lotada para a semana. Ou seja, você está com um problema enorme, e sem tempo hábil para poder resolver isso. Eu pergunto, o que você faria? O que você faria? Talvez seja exatamente o que você esteja fazendo. Não dorme, não conversa, não tem paz, a cabeça a milhão, irritabilidade, desconcentração. Você está totalmente perdido, porque você recebeu uma notícia de que algo enorme é contra você, e você não tem tempo para poder resolver isso. É um boleto que estourou, é uma mãe que ficou enferma, é um pai que precisa de uma ajuda financeira, é o emprego que assinalou a sua demissão, é uma situação contraditória que te abateu, eu não sei, você sabe do que eu estou falando, mas você está aqui com um problemão enorme e sem tempo para resolver isso. É para você que Deus preparou essa mensagem hoje. Olha que coisa linda, como Ele te ama, como Ele preparou cada detalhe para você estar aqui esta noite, e você achou que era coincidência, e você achou que era só um culto. Não, é Deus trazendo você a esse lugar para lhe mostrar o quanto Ele te ama, você que está com um problema enorme e sem tempo para resolver essa palavra para você. Para os demais, se quiserem, podem se retirar tranquilamente, essa palavra não é para você, mas eu prefiro que você fique, porque provavelmente futuramente haverá um problema enorme, sem tempo hábil de resposta, e você saberá o que Deus quererá do seu coração e da sua atitude, porque essa palavra hoje é para você que está com um problema grande e sem tempo para poder resolver isso. E vamos ver como é que ele resolveu. Josafá é o nosso exemplo, a gente crê no impossível, Josafá provavelmente queria também, certo? Vamos lá, versículo de número 3, então alarmado, preocupado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Esse homem tinha 2 dias para resolver o problema militar, 2 dias para convocar o seu exército, 2 dias para passar a revista em seu povo, e ele resolveu convocar jejum. Ao invés de gastar tempo procurando alternativas próprias, ao invés de gastar tempo procurando recursos à sua maneira, esse homem resolveu consultar ao Senhor. Antes de procurar o gerente do banco e falar, meu Deus do céu, ele foi buscar o Senhor. Antes de ele fazer aquela consulta e falar, preciso agendar porque eu estou no meu limite, ele resolveu buscar o Senhor. Eu não estou dizendo que a consulta ao gerente é ruim, e não estou dizendo que um terapeuta é ruim, eu não estou dizendo isso. O problema é a gente inverter as situações. Josafá, ao invés de buscar recursos terceirizados, ele foi na fonte. Ele tinha tempo pouco para gastar, e ele decidiu gastar esse tempo buscando ao Senhor. Eu pergunto para você essa noite, o pouco tempo que você tem para resolver isso, você já levou para Deus? O pouco tempo que você tem para lidar com essa situação, você já colocou diante do altar de Deus? Porque foi exatamente isso que Josafá fez. Ele não sabia quem viria contra ele, ele queria saber quem estaria a favor dele. Isso é maravilhoso, não é? Não importa quem vem contra mim, não importa quantas armas eles têm. Davi já havia dito isso há tempos atrás contra um filisteu chamado Golias. Disse, você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não sei quem é, mas eu sei quem está comigo. Eu pergunto para você, você está passando mais tempo decifrando o seu problema, diagnosticando suas dificuldades, cultuando o seu sofrimento ou buscando a Deus?
Você passa mais tempo lamentando o que você não tem, ou lamentando o que você não conseguiu, ou buscando a Deus? Você passa mais tempo reclamando dos problemas que estão lhe pegando e que lhe estão cercando, ou você passa mais tempo buscando a Deus? Você gasta mais palavras blasfemando ou mais palavras adorando? Qual é a sua atitude? Porque o Josafá tinha pouco tempo, e o pouco tempo que ele tinha, ele decidiu buscar o Senhor. E isso muda tudo numa trajetória de batalha, sabia? Porque quando ele foi consultar o Senhor, ele foi procurar a raiz dessa batalha. Ele foi dizer: Senhor, e agora? Porque eu estou bem, eu estou andando com o Senhor, mas eu quero saber a natureza dessa batalha. Porque quando a gente não sabe a natureza da batalha, a gente não sabe como lidar com ela. Quando a gente não sabe a natureza da batalha, a gente não sabe que tipo de arma ou estratégia que a gente vai usar. Então Josafá vai a Deus. Eu vou picar aqui os versículos, irmãos, porque nós não temos tempo. E quando ele vai até Deus, eu selecionei o versículo de número 12. E Josafá termina a sua oração dizendo: ó Deus, o Senhor não vai julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Olha o que ele diz: Senhor, o Senhor não vai julgá-los? Olha que interessante isso daqui, irmãos. Ele poderia dizer: Senhor, nos dê força, Senhor, me dê sabedoria, Senhor, me dê autoridade, Senhor, me dê agora a capacidade de matar esse exército inimigo. Não, ele fala: Senhor, o Senhor não vai julgar? Não é o Senhor quem vai fazer isso por nós? Josafá queria entender a natureza da batalha, de onde é que ela vinha, de onde é que ela era proveniente, para poder saber quais recursos eles usariam para isso. Irmãos, quantas vezes nós não sabemos qual é a natureza da nossa batalha, e nós vamos com a nossa força, nós vamos do nosso jeito, nós vamos à nossa virtude. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 4, porque as armas da nossa luta não são humanas, mas são poderosas em Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que muitas vezes nós estamos lutando batalhas sem saber a natureza delas. Você está brigando com o seu marido, está reclamando dele, está ofendendo, lutando uma batalha sem saber a natureza do que está acontecendo por detrás. Está lidando com um vício, quer abandoná-lo a todo custo, quer afastá-lo da sua vida, mas você ainda não percebeu qual é a natureza desse vício. Você acha que você é viciado em álcool, mas existe uma natureza interna nesse vício de álcool, muito maior do que você possa imaginar, e você está lutando com a arma errada. Você acha que a luta sua é contra os amigos de trabalho, que querem passar a perna contra você, que são individualistas, narcisistas, egoístas, só que você ainda não entendeu a natureza da batalha no seu trabalho, não são seus colegas. O apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 6, versículo 10, porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades. Quanta gente aqui está perdendo a batalha porque não sabe qual é a natureza dela. Eu quero dizer para você hoje, você está aqui derrotada e derrotado na sua batalha, não avança, só retrocede, porque você ainda não consultou o Senhor, e não encontrou nele o recurso para essa batalha, o recurso para essa natureza de luta que você está vivendo. Você acha que problema de casamento é tudo igual? Problema financeiro são todos iguais? Problemas emocionais são da mesma semelhança? E espirituais, são todos da mesma virtude? Não, irmãos. Saber qual é a natureza daquilo que te aflige, daquilo que te confronta, vai fazer você saber quais armas você precisa selecionar para usar nessas batalhas. E eu pergunto para você essa noite: será que você não está usando a arma errada? Com seus filhos? No seu casamento? Na sua vida pessoal, nos seus projetos, nos seus sonhos, na sua lida espiritual, nessa opressão que você vive, nessa sensação de que está tudo escuro ao seu redor? Será que você não está vivendo com as armas erradas? Porque quando a gente escolhe a arma errada, a gente perde a guerra. E foi isso que Josafá falou: Senhor, eu quero saber qual é a natureza. O Senhor não vai julgá-los? Porque eu estou sentindo que essa batalha não é minha. Eu estou sentindo que essa batalha é do Senhor, e não vão ser os meus canhões, não serão as minhas flechas, não serão as minhas lanças, os meus cavalos, os meus cavaleiros, que vão vencer essa batalha. E eu quero dizer para você essa noite: não será um terapeuta, não será mais dinheiro, não será um novo recurso, um novo relacionamento, não será mais uma pessoa, não será um novo gerente, não será um novo professor na universidade, não será a nova igreja, nem a nova religião que vai fazer você vencer essa batalha. Porque essa batalha, ela tem uma outra natureza, e a gente precisa descobri-la. E então Deus resolve falar. Em meio a essa perturbação que Josafá vivia, essa consulta a Deus que nós precisamos realizar imediatamente, não depois de esgotar outros recursos,
Deus resolve romper o silêncio e falar com Josafá. E olha como é que Deus vai falar. Eu acho muito interessante isso daqui. Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme. Deus não está falando que era pequeno. Deus não diz que a sua batalha é pequena. Deus não diz e fala, isso aí não é nada. Deus sabe o quanto é difícil para você. Deus sabe o quanto é difícil você tirar o extrato e falar, eu não tenho como cobrir isso. Deus sabe como é difícil você dormir e o seu filho não ter chegado ainda da balada. Deus sabe como é difícil você olhar aquele diagnóstico e o médico falar, e agora nós só temos esse recurso, e é o último. Deus sabe que a sua batalha é enorme, Ele não despreza. Então Ele rompe o silêncio para você essa noite, assim como rompeu o silêncio com Josafá e diz, não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Josafá, não entre na batalha errada. João, Maria, Reinaldo, Fernando, Fernanda, Manuel, Joaquim, não entre nessa batalha porque ela não é sua. Não bata no seu peito e dizer, eu vou resolver isso lá no fórum, porque não é sua. Eu vou resolver isso hoje à noite, quando chegar na minha casa, não é sua. Eu agora vou resolver porque eu sei, eu tenho meus contatos, eu tenho meus direitos, não é sua. Deus diz, Josafá, fique onde você está, porque essa batalha que foi originada, não provém de você, essa batalha é minha, eu escolhi para guerrear, eu escolhi para transformar o meu nome grandioso sobre vocês, então, saiba qual é a natureza da batalha. Eu fico perguntando, quantas vezes eu fui tolo, quantas vezes eu fui bobo, de entrar numa batalha que Deus queria guerrear sozinho, e eu fui mexer com isso, porque irmãos, eu quero dizer uma coisa que é contraditória às vezes, para de lutar. Para de lutar com as suas forças. Para de achar que você tem um recurso. Para de dizer que é do seu jeito, da sua maneira. Para de lutar. E confia. Para de se descabelar, de não dormir à noite, e confia. Porque essa batalha não é sua. E eu quero dizer para você que se você entrar nessa batalha, você vai perder. Olha que interessante isso. Deus fala para Josafá, essa batalha não é sua, é minha, então não entra nela. Já parou para pensar, se o Josafá fala, Senhor, eu sei que nós devemos orar e agir, oração, orar e ação, então Senhor, nós vamos agora orar ao Senhor, e vamos levantar a espada, e nós vamos passar a espada no pescoço desses filisteus. Ele estava fazendo algo legítimo, defendendo seu território, lutando, orando e agindo, é o que a gente sempre fala para as pessoas fazerem, mas nesse caso específico Deus fala, só ora. Isso aqui não é a batalha para você. Você não precisa se desgastar com isso. Você não vai gastar sua energia, você não vai colocar seu exército em risco por isso. Essa batalha é só minha, Josafá. Se Josafá entrasse nessa batalha, ele perderia. E eu quero dizer para você essa noite, se você entrar nessa batalha, você vai perder. Deus te trouxe aqui para advertir que se você entrar nessa, você vai perder. E não adianta depois falar que Ele não te avisou, porque Ele disse, essa batalha você vai ver o meu livramento, não a sua mão. Você acha que pode? Você tem condição? Que você sabe como fazer? Que você já tem um caminho traçado? Mas essa batalha não é sua. Essa batalha é minha. Se você entrar, você vai perder. Olha que interessante. E olha como é que Deus vai falar com o povo. Interessante isso daqui. Se a batalha é grande demais, você tem que tomar uma atitude. Você tem que entender uma coisa. Que ela não é sua. Se a batalha é grande demais, ela é de Deus, irmãos. E ponto. E quando Deus vai falar com o povo de Israel, você pode notar depois no versículo 12 em diante, Deus fala assim, então Deus falou através do profeta, fulano, 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 filho de fulano, filho de fulano, filho de fulano, filho de Asaf. Asaf foi um dos primeiros levitas que Deus separou para poder servir no templo. Deus traz a sua palavra por meio da sua fidelidade. Então, ele diz assim, eu estou falando com a geração que eu sou fiel. Não se trata de poder, se trata de posição, não se trata do quanto de arsenal vocês têm, se trata de quem vocês são para mim. Deus fala, porque vocês são descendência de Asaf, porque vocês são descendência de Abraão, amigo de Deus, eu estou do lado de vocês, eu sou por vocês, não é o quanto de força que vocês têm, mas quem vocês são para mim. Portanto, minha filha e meu filho, não é o quanto você pode, não é o quanto você tem, não é o quanto você ora, não é o quanto você jejua, é quem você é em Deus, não é a sua força.
mas é a sua posição. Não é poder, mas é a sua posição. E se você está na posição correta, aí você tem livramento. Deus é fiel à geração de Asaf, e diz, eu vou continuar falando e protegendo a minha geração. Deus é fiel com a geração dos seus filhos. Se você é filha, se você é filho, a palavra de Deus diz em Salmo 37, 25, eu nunca vi a descendência de um justo mendigar o pão. Isso é para você. Deus continua sendo fiel, e você está do lado daqueles que Deus protege. E a Bíblia fala, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, se a batalha é grande demais, ela não é sua. O que você tem que fazer não é medir o seu poder, é ver a sua posição. Atenção, meu irmão, não meça o seu poder, mas veja se você está na posição. Veja se você está do lado certo da batalha. Salmo 46, 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você está do lado certo da batalha? Ou você está querendo interferir nisso? Mostrar um pouquinho do seu poder, e mostrar um pouquinho da sua força humana. Êxodo capítulo 14, versículo 13 e 14 diz, nessa batalha vocês não batalharão, o Senhor pelejará por vós, e vocês verão um grande livramento. Quando o povo estava saindo do Egito, Deus diz, pode ficar tranquilo que essa batalha é minha. Irmãos, qual é a posição que nós temos? Só que a maior parte do tempo nós passamos medindo o nosso poder. E você está aqui hoje desacreditada, desanimado, porque sinceramente você não disse essa semana que você não tem condição de resolver isso? Você não está desacreditando do milagre porque você não vê recurso para você mesmo? Ué, você pegou o exame do doutor, e ele falou, você não pode ser pai, e você não pode ser mãe. E você está com esse exame dizendo, agora eu não posso. E você diz, diante do meu poder, eu não tenho poder para realizar isso. Aí Deus fala, não é poder, é posição. Se você é minha filha, se você é meu filho, creia no milagre. Eu batalho por você. Você recebeu aquela notícia aterrorizante e aterradora. E você olha e mede. Você senta com a esposa, senta com o marido, coloca tudo no papel e diz, a gente não tem poder para isso. É exatamente aí que Deus quer chegar. Não faça levantamento de poder, mas pergunte para a sua esposa, nós estamos na posição certa? Nós estamos buscando a Deus? Nós estamos confiando em Deus? Você que recebeu esse diagnóstico do médico, você está dizendo, nós estamos confiando em Deus? Porque eu recebi esse diagnóstico há 9 anos atrás. Quando eu e minha esposa estávamos sentados na frente a um doutor, ele olhou para o nosso exame, ou para o meu exame muito especificamente, e disse, infelizmente vocês não terão condições de ser pais pelo método natural. Eu lamento muito informar isso para vocês. E nós fomos para a nossa casa louvando a Deus. No meio do caminho, de 11 quilômetros de distância, que era da cidade que morávamos para o consultório, nós olhamos para Deus e começamos a orar. Imediatamente, falamos, Senhor, o Senhor sabe qual é o nosso sonho, e o Senhor sabe da nossa fraqueza. Nós te louvamos porque o Senhor tem todo o controle de todas as coisas. 30 dias depois, minha esposa me chama, num shoppingzinho simples na cidade de Ourinhos. Pega um presentinho e coloca na minha frente. Eu abro o presente, tem 2 coisas. Uma meinha de bebê do Corinthians e uma toquinha de bebê do São Paulo. Aí ela fala, só precisa saber que time que vai torcer. E que se vai ser menino ou menina. Porque eu estou grávida. 30 dias depois. Quando eu fui falar com o meu doutor, a minha esposa já estava grávida. E eu digo para você, olhando para o meu poder, olhando para a minha força, olhando para a minha condição, é impossível. Olhando para outras coisas, eu poderia aqui gastar muito tempo para falar de vocês, de experiências pessoais, e de outras pessoas que têm compartilhado, gente sem poder e sem força, mas que está na posição certa. Sabe na posição que ela está? Ela está na dependência, ela está confiando, ela está esperando em Deus, ela está dizendo, Deus, eu confio em Ti, eu espero em Ti, meu coração se alegra em Ti, e eu vou continuar focando na Tua glória. Eu estou na posição certa, ou estou medindo o meu poder bélico? Josafá falou, eu quero estar na posição. Eu quero estar do lado certo dessa batalha. E não tem nada melhor do que estar do lado certo. Santo Célio Camparim. Você não conhece ele? Minha esposa conhece. Enquanto todas as crianças do ensino fundamental tinham cerca de 50 quilos, ele tinha 100. Ou seja, não tinha nada melhor do que ser amigo do Santo Célio Camparim. Ou o Santão, como a gente conhecia ele na nossa escola. Amigo dos encrencados. Eu jogava futebol, arrumava encrenca no futebol, porque era muito mala. E aí o cara falava, vou te pegar na saída. Eu falava, pode pegar, eu sou amigo do Santão. Quando o Santão chegava, acabou.
Eu não tinha força, eu tinha 50 quilos, mirradinho. Mas quando eu falava que era amigo do Santão, acabou o negócio da luta. Tem algo ali que me protegia, tinha algo ali que me preservava, não era a minha força, era a minha posição, eu era amigo do Santão. E eu quero dizer para você essa noite que você também pode ser amigo do Santo, Santo dos Santos, o Santão, o Deus Todo-Poderoso. Não é o seu poder, nem a sua força, é a sua posição. Eu sou o filho de Deus, você é filha de Deus, Deus está ao meu lado, Deus vai me fazer passar pelo vale, Ele não me impede de enfrentar as lutas, Ele não me impede de enfrentar as batalhas, Ele não me impede de ver o vale da sombra da morte, mas Ele me faz passar por entre Ele me faz passar por cada situação, Ele me faz vencer as batalhas, para que eu possa ver a sua glória e o seu poder sobre mim. Oh, Jesus, é tão maravilhoso quando eu sei de que lado eu estou da batalha, quando eu não preciso ficar preservando, olhando para a minha força, mas eu posso ver a posição. Eu sou filha, eu sou filho de Deus. E quando a gente diz isso, isso resolve toda a parada, isso resolve todo o problema. Enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, eu quero dizer que o Josafá fez a mesma coisa. Ele estava num momento de culto com o povo e disse: vem a equipe de louvor aqui na frente. Então, profeticamente, a equipe de louvor está vindo aqui à frente, e eu profeticamente vou dizer para você o que Josafá fez. Quando ele ouviu isso, que a batalha era grande demais para ele, que não era dele, ele falou: Senhor, eu vou devolver para ti então. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele devolveu a batalha do Senhor. E para ele não ter nenhum tipo de tentação, olha aí, hein? Para ele não ter nenhum tipo de tentação de pegar a arma, de pegar o seu poder bélico, sabe o que ele fez? Ele chamou a equipe de louvor, os levitas, e colocou na frente do exército. Então, 3 povos contra ele, há 2 dias de caminhada. Josafá monta o exército, coloca atrás, fala: é o que nós temos, e chama o exército de levitas e fala: vem louvando, vem adorando, vem cantando, e nós vamos dizer: louvai ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. Diante do inimigo, o exército vindo, eles marchando contra o exército, a batalha se aproximando, a dificuldade aumentando, o problema, o caos se instalando, o beco ficando sem saída. Cada passo que Josafá dava em direção ao inimigo, Deus ia lutando a batalha, Deus ia vencendo a batalha, e Josafá dizia: eu vou continuar louvando, eu não quero colocar a mão nessa batalha, porque Deus disse: essa batalha é grande demais para você. E eu estou dizendo para você essa noite: a batalha é grande, você não está conseguindo suportá-la, você está desesperada, você está desesperado, você não está aguentando essa situação, esse sofrimento, essa dor, não está aguentando essa angústia, você acha que você não vai dar conta do recado. Eu quero dizer para você: não é sua essa batalha, devolva para Deus, Ele quer a batalha dele de volta. Pare de ficar com ela nas mãos, pare de ficar com ela no controle, devolva. Deus está dizendo: me dê sua batalha, me dê sua batalha, porque é minha, não é sua. Então, meus irmãos, é questão de foco, é questão de colocar os nossos olhos em Deus, em minha batalha, e falar: Senhor, eu vou continuar confiando em Ti, eu vou continuar com o exército na minha frente acampado de adoração, e eu vou adorando enquanto o Senhor vence a batalha que é sua e não é mais minha. Então eu quero convidar você hoje a adorar, porque eu sempre olhei para esse texto e pensei que era questão de adoração. Eu sempre pensei que era questão de música, mas é questão de foco. O Josafá não ia ficar perdendo seu tempo olhando o exército inimigo e quantos eles tinham. O Josafá ia perder o seu tempo e gastar o seu tempo olhando para Deus e declarando quem Ele era. É isso que eu quero que você hoje internalize no seu coração. É isso que o Espírito Santo me manda trazer como recado para você, que está com uma batalha enorme sem tempo para resolvê-la. Pare de gastar o seu tempo e sua energia tentando ver quanto o inimigo é poderoso, e comece a ver e gastar sua energia olhando e dizendo o quanto Deus é poderoso em você. Pare de ficar exaltando as características do seu problema e do seu inimigo, e comece a dizer quem Deus é e o que Ele pode fazer na sua vida. É questão de foco, é questão de continuar caminhando, é questão de confiar de que essa batalha não é sua, pertence a Deus. Vamos fazer isso juntos? Vamos cantar isso juntos? Fique em pé, por favor, profeticamente, enquanto nós cantamos essa canção. Você que quer dar um passo em direção a Deus, você que quer dizer: Senhor, eu entrego a batalha, eu devolvo a Ti. Você que se sente cansado e cansado, você que sente que a batalha é enorme, você que sente que a batalha não é mais sua, eu quero que você, enquanto nós cantamos essa canção, venha aqui à frente, sem demora, irmãos. Eu quero orar com você, eu quero clamar a Deus, porque essa palavra queimou em meu coração essa tarde, para dizer: essa batalha não é mais sua, essa batalha pertence a Deus, devolva a Ele, porque Ele está pedindo ela de volta. Vamos cantar, e enquanto cantamos você pode vir aqui à frente. Levarei até a Ti o meu louvor,
por inteiro me entregar e derramar no teu altar a minha alma. Levarei até a ti o meu louvor, por inteiro me entregar e derramar no teu altar a minha alma, te mostrar no coração, receber o teu perdão, me deixar levar pelo som de cura que há em ti. Isso nós dizemos aqui, Senhor, nesse lugar. Enquanto eu louvo, pode apagar as luzes para mim, por favor. Não há muralhas que se mantenham de pé diante de mim. Enquanto eu louvo, Ele batalha e vence todas as guerras por mim. Enquanto você louva, enquanto eu louvo, leve ao Senhor o seu louvor, leve ao Senhor a sua adoração essa noite. Levarei até a ti o meu louvor, por inteiro me entregar e derramar no teu altar a minha alma. Levarei até a ti o meu louvor, por inteiro me entregar e derramar no teu altar a minha alma. Diga isso, vamos declarar. Te mostrar meu coração, Leve ao Senhor, receber o pergunte teu a natureza dessa batalha. me deixar Diga, Senhor, por que dessa batalha, Senhor? Eu quero as tuas armas. em ti. Então, Enquanto eu louvo, não há muralhas que se mantenham de pé diante de mim. Enquanto eu louvo, Ele batalha e vence todas as guerras por mim. Enquanto eu louvo, meu Deus nunca falhou. Meu Deus nunca falhou. escute isso. Eu creio, irmão. Eu creio, minha irmã. Esse Deus que fez da minha vida faz da sua também. Esse Deus que fez no passado faz também essa noite. Meu Deus nunca falhou. Nunca, nunca, jamais. Nesse Deus eu creio, nesse Deus eu confio. Ele vai. Enquanto eu louvo, não há muralhas que se mantenham de pé diante de mim. Enquanto eu louvo, Ele batalha e vence todas as guerras por mim. Chega mais perto, por favor, vocês. Pode chegar mais perto do altar. Eu quero orar com você aqui no nome de Jesus. Senhor, essas pessoas estão declarando que a batalha não é mais delas, Pai. Estão devolvendo ao Senhor e dizendo: luta por mim, Senhor. Esse homem cansado de bater em tantas portas, hoje diz: eu não quero mais lutar essa batalha. Agora é contigo, Senhor. Essa mulher que está cansada, ó Deus, de tentar resolver os problemas e a harmonia da sua família por ela mesma, ela diz: eu entrego. Ó Deus, este jovem que está com essa luta, essa enfermidade, apresenta ao Senhor essa noite dizendo: eu estou cansado de lutar com ela, Senhor. Agora eu entrego essa batalha. Luta contra essa enfermidade por mim, Senhor.
Ó Deus, há tantas histórias, tantos pedidos e tantas guerras a serem travadas aqui essa noite. Então, Senhor, nós fazemos o que Josafá fez. Julga, Senhor, os nossos inimigos. Vá, ó Deus, e assuma a posição da sua batalha em nós. Nós entregamos a Ti essa batalha que é maior do que nós e portanto não é nossa. E nós confiamos na sua provisão, confiamos na tua intervenção, confiamos no seu agir, confiamos no seu milagre, confiamos que o Senhor não mudou, confiamos, ó Deus, no seu amanhã, confiamos, ó Deus, que mesmo sem tempo, ainda é possível o Senhor efetuar o milagre, mesmo, ó Deus, ao fim do tempo, o Senhor é possível e é capaz de realizar. Não há impossíveis na sua palavra, só há possíveis no seu nome. Então, no nome de Jesus, nesse ambiente de oração e de confiança na sua palavra, não na minha, é a tua palavra, eu profetizo em nome de Jesus, Pai, batalhas sendo vencidas pelo Senhor, para que essas pessoas vejam que foi o Senhor, para que elas possam testemunhar e dizer: eu não tinha como, mas foi Deus quem fez, foi Deus quem fez, foi Deus quem realizou, Ele é o resultado dessa obra. Por isso, Deus, eu profetizo em nome de Jesus novos tempos, novas perspectivas, olhando para Ti e adorando. Mantenha esse homem focado na busca do Senhor e tira os olhos dele do inimigo e tira os olhos dela da afronta e coloque os olhos de todos os seus filhos e filhas no Teu caráter. Eu não quero saber quem meu inimigo é, eu quero saber quem meu Deus é, e Ele é poderoso para vencer todas as guerras por mim, em nome de Jesus. Você que está na sua quinta, sexta e sétima semana, erga sua mão no seu lugar aqui, por favor. Quinta, sexta e sétima semana. Você que quer começar uma campanha de... Isso, continue com a mão levantada. Você quer começar uma campanha de oração hoje, colocando a sua vida no altar de Deus, por 7 semanas, batalhando no altar do Senhor, dizendo: vence as minhas guerras. Você que vai começar a campanha, levanta a mão, quero orar com você também. Isso. Semana que vem eu te vejo aqui na segunda semana de oração. Senhor, aqui estão pessoas clamando a Ti. Pai, elas sabem que o recurso e a fonte é o Senhor. São Josafás que estão se levantando e dizendo: eu vou me apresentar e consultar o Senhor para isso. Pai, no nome de Jesus, vai adiante, abre portas, realiza o impossível e vença as guerras dos seus filhos e filhas, e mostre o quão poderoso e maravilhoso o Senhor é, o Deus que nunca falhou e nunca falhará, nunca falhou e nunca falhará. Em nome do Senhor Jesus, receba seu milagre. Em nome de Jesus, confie no Deus que nunca falhou e nunca falhará. Em nome de Jesus, vá em paz. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Deus abençoe. Deus abençoe, uma boa semana para você, em nome de Jesus. Não saia sem cumprimentar a pessoa que está perto de você. Diga: Deus abençoe, boa semana. A minha frente vai, meu Deus.